Já que estamos falando de alimentação, não poderíamos deixar de vir à Faculdade de Nutrição da UFG. Viemos acompanhar o preparo de um bolo de xixá. Já ouviu falar? Nossa conversa é com a professora Raquel, da Faculdade de Nutrição, aqui da Universidade Federal de Goiás. O bolo de xixá já está crescendo aqui no forno. Professora, o que é o xixá, afinal de contas? Ela é uma planta brasileira de ocorrência no Centro-Oeste e no Nordeste, e que o fruto que ela produz, no interior dele, ele tem uma série de sementinhas escuras e que vão trazer no seu interior uma castanha. Você pode usar e consumir torrado, de preferência, que sempre fica melhor, né? E em várias preparações, como nesse bolo que nós estamos preparando. E é um bom exemplo de como a gente pode usar a biodiversidade do nosso espaço, da nossa região, para se alimentar bem e com diversidade, né, professor? Nós desconhecemos grande parte do valor nutricional das nossas plantas. Então, nós temos nas castanhas um potencial nutricional importante, tanto em relação à proteína, quanto em relação à qualidade dos ácidos graxos. Então, você consegue fazer uma manutenção da biodiversidade, né, num mundo em que a gente tem necessidade de produzir tanto alimento pelo tamanho da população, você consegue fazer uma conservação do meio ambiente de uma forma sustentável e utilizando aquele ingrediente como alimento. É um assunto que vem tomando mais espaço, né, professora? Essa questão da gente pensar como é que a gente vai alimentar mais de 7 bilhões de pessoas no planeta sem destruir a natureza, né? A questão de alimentar pensando na sustentabilidade também. Como é que é isso, professora? Conta mais pra gente o que vem sendo pensado pela ciência nesse tema. Hoje o mundo está muito voltado para um mundo antropocêntrico, onde está tudo direcionado ao que o ser humano está produzindo e a consequência que ele vai ter em relação àquele comportamento que ele teve. Então, todos esses problemas climáticos que a gente tem hoje trazem um problema ambiental enorme em que o mundo já começou a se preocupar com isso. Dentre os fatores que podem auxiliar nisso é justamente essa investigação da nossa biodiversidade. Vários pesquisadores brasileiros estão se aliando não só numa área, mas em todas as áreas para investigar o que tem sido feito, o que pode ser melhorado. E a biodiversidade, ela se enquadra e se encaixa exatamente nessa situação. O que mais que a gente precisa repensar, pensando na saúde planetária? Na verdade, quando a gente fala de saúde planetária, o que a gente quer é o bem-estar da população, né? Então, nós precisamos de buscar situações, avaliar o estado de saúde da população, e esse estado de saúde ele não inclui só alimentação, ele inclui prática de atividade física, ele inclui as doenças não transmissíveis que são consequência de um estilo de vida, de estresse, de uma série de coisas. Então eu preciso de profissionais de todas as áreas, todo mundo pensando estratégias para criar um bem-estar para a população. Na área, por exemplo, de humanas e de área econômica e a área agronômica, se estuda muito o impacto ambiental do que a gente produz de alimentos. Então, a agricultura, que impacta? Qual é a quantidade de carbono que se produz para fazer 20 quilos de arroz, por exemplo? Qual é a quantidade de carbono que é consumida para se produzir 1 quilo de carne? Então, nós temos de pensar estratégias onde todos tenham acesso a um alimento e um alimento saudável. E isso passa pela redução de alguns processados que não são saudáveis, com o uso de tecnologia, mas nada que seja tão drástico para o organismo, e aí isso passa pela questão do sal e do açúcar, né, para tentar melhorar a qualidade alimentar da população. Esse é um exemplo, professora, de uma receita feita com um fruto típico, né, do Cerrado e do Nordeste, não é isso? Ele ocorre no Cerrado e no Nordeste. E faz parte, inclusive, de uma pesquisa aqui da Universidade Federal de Goiás. Está no livro de receitas. Sabores e Aromas, Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que foi um projeto que a gente desenvolveu junto com o Ministério do Meio Ambiente, e ele foi um projeto mundial. Ele aconteceu em 4 países do mundo de grande biodiversidade, que foram o Quênia, o Sri Lanka, a Turquia e o Brasil. E cada um desses países usou uma estratégia específica para identificar como que as nossas plantas nativas elas podem ser inseridas no hábito alimentar da população de novo, numa perspectiva de resgatar a biodiversidade e produzir alimento para a população. Quer dizer que o projeto é um prato cheio para a gente reaprender a usar. Sim, e aí como reaprender?
desenvolvendo receitas. Então, no Brasil foram desenvolvidas 334 receitas para poder descobrir novas alternativas. Professora, a sensação é que a gente está correndo contra o tempo, porque a gente precisa agir para ontem, para a preservação do planeta e para alimentar todo mundo, né? Claro. O que a gente, para além da ciência, cada um pode fazer na sua casa em questão alimentar, principalmente para a gente ajudar nesse sentido? Bom, quando a gente trata de alimentos, uma das questões essenciais é a redução do desperdício. Se eu tenho, por exemplo, uma banana, existe estratégia, existe possibilidade de você comer todo o fruto, casca, fruto, polpa, de diferentes formas de consumo, né? Comer mais alimentos naturais, produzir e comprar aquilo que efetivamente você vai consumir, ficar atento ao que realmente é uma escolha saudável e não entrar em alguns modismos ou algumas questões radicais de alimentação que às vezes se apresentam nas redes sociais e uma série de coisas, mas procurar informações que realmente tenham um cunho real e que realmente tragam essa segurança alimentar e nutricional, essa qualidade alimentar. E na casa de cada um você efetivamente consumir o que você precisa. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que dá tempo da gente recuperar isso para a geração dos nossos filhos, nossos netos.